As paz, amado povo de Deus. Alegria, viu, Toniel, estar aqui com você, com a sua igreja, com o povo de Deus reunido para que possamos comemorar mais um ano de existência de uma agência missionária chamada Igreja Presbiteriana Maranata, da qual todos nós aqui fazemos parte. E eu digo não propriamente da Igreja Maranata, mas da Igreja de Cristo, agência missionária para todos os tempos. Dito isso, trago também, reverendo Otoniel, um abraço para a amada igreja, do conselho da nossa igreja que estava reunido hoje, e trago um abraço também da nossa igreja, parabenizando então aos irmãos por mais um ano de vida e agradecendo a Deus pelo privilégio que é podermos fazer parte da mesma família. Eu quero pedir aos irmãos que nesse momento abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse. Vamos fazer a leitura dos versículos 8 a 11. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11. Reverendo Toniel, uns 35, 40 minutos, ninguém vai morrer? Certo. Lembramos que não tem ninguém aqui chamado Paulo Apóstolo para, se alguém morrer, a gente orar e ressuscitar, tá? E hoje é aniversário, por favor, fiquem vivos. Apocalipse 2, de 8 a 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou-o a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos juntos. O vencedor. Vamos orar? Bondoso Deus, a tua palavra foi lida e ela é suficiente, Pai. Mas assim como nós ouvimos a tua palavra ser cantada, ser lida e ser orada, também desejamos que a tua palavra seja exposta. Então, Senhor, prepara o nosso coração para isso, que estejamos inteiramente dispostos a ouvir o que o Senhor tem para comunicar para a gente nessa noite e que tenhamos o coração grato em sabermos que Tu és o Deus que fala conosco. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o que a gente pode ler no livro de Apocalipse jamais deveria causar medo na gente. Mas vocês concordam comigo que tem um bando de gente que quando ouve falar da palavra Apocalipse treme de medo? Talvez porque a gente tenha feito uma confusão, achando que Apocalipse é como se fosse um evento, né? Tem título de filme até sobre isso, né? E os títulos que tem a palavra Apocalipse sempre estão associados a uma coisa que não é muito interessante, né? Apocalipse Now, filme de guerra. Apocalipse zumbi, todo mundo já viu, né? Chegou o Apocalipse. Então, a gente tem a impressão de que Apocalipse é um evento, sendo que, na verdade, é um gênero literário. Apocalipse tem a ver com o livro da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, e, portanto, esse livro não deveria gerar medo em nós, ainda que reconheçamos que é um livro difícil e que tem umas figuras meio tenebrosas para a gente lidar. É verdade. Esse livro, considere que é um fruto. O fruto da visão dada a João, discípulo de Jesus, que tem um objetivo aqui. Apocalipse serve para transmitir às igrejas de todos os tempos, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança para todos quantos sofrem por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o livro de Apocalipse é um livro que traz consolo a quem sofre por causa do testemunho que carrega consigo. É uma palavra que dá esperança. Antes do quê? Medo. Então, eu tenho que me dirigir a vocês nessa noite, em especial aos membros dessa igreja, dizendo que a Igreja Maranata existe nesse mundo
como um porta-voz. Como eu disse, uma agência proclamadora, uma agência realizadora da obra de Cristo. Nós fomos chamados para isso. E a Igreja Maranata existe aqui em Santo André exatamente com esse fim. E cada um dos seus membros, por serem discípulos de Jesus, de alguma maneira, em algum grau, em alguma circunstância, vivenciará todos os dias a dor e a delícia de se parecerem com uma pessoa, de se parecerem com Jesus Cristo, seu e o meu e o nosso Salvador. Porque a nós, conforme disse Paulo, foi concedida a graça de padecermos com Cristo e não somente o crermos nele, mas o padecermos com Cristo. Então, este é o grande depósito que foi confiado à igreja, um grande depósito. Jesus Cristo nos deixou o legado de sermos as suas testemunhas fiéis e assim nos tornamos guardiões desse tesouro que agora nos pertence. Que tesouro é esse? O de sofrer em nome dele, por se parecer com ele. Esse é o nosso depósito, esse é o nosso tesouro, mas a gente pensa muito pouco nisso, não é? A gente gosta de histórias de superação, a gente assiste séries sobre isso e vibra, mas a palavra de Deus diz que um dos aspectos do tesouro que nós temos, ao nos parecermos com Cristo, é exatamente sofrer como ele sofreu, padecer como ele padeceu. O problema, meus irmãos, é que a gente tem de enfrentar as tentações desse mundo, tentações que militam exatamente contra esse testemunho cristão. Vivemos num mundo assim, que nos afronta. Por isso, o relato sobre os problemas enfrentados pelos nossos irmãos, sobretudo aqui, no contexto da Ásia Menor, é importante para quê? Para que nessa noite possamos compreender qual é o objetivo desse livro. Qual é o objetivo desse livro? Mostrar a verdadeira realidade a respeito da relação entre a igreja e Cristo. A verdadeira realidade da relação entre a igreja e Cristo e os seus inimigos. É isso. A nossa relação com Cristo em perspectiva. E qual é a perspectiva? De que nós temos inimigos. Inimigos. E isso serve para fornecer para nós o quê? Força. Força. É assim, vocês vão ter inimigos. Fiquem firmes. Vocês vão ter inimigos. Fiquem firmes. Continuem a lutar. E o texto diz, sejam fiel até a morte, se for necessário. Resista até o fim, porque os inimigos virão. Eles estão aí e virão. Então, hoje veremos aqui que a fidelidade, essa fidelidade a Deus, cobra um preço. A fidelidade cobra um preço, mas também oferece um prêmio. A fidelidade cobra um preço, mas também oferece um prêmio. Que coisa interessante. Então, o primeiro ponto aqui do meu sermão tem a ver com a fidelidade cobrar um preço. A nossa fidelidade cobra um preço. Vejam, meus irmãos, o autor desse livro aqui, do livro de Apocalipse, não esconde de nós a situação que ele estava vivenciando. Diferente de muitos que ainda hoje, em nosso tempo, busca suavizar a mensagem da cruz e faz isso para agradar os ouvidos das pessoas. Pelo contrário, João, o autor da carta, o autor do livro, declara que está preso. E qual é o motivo? A gente pode reconhecer. João está preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está preso por causa da palavra e do testemunho. João diz que ele é o nosso companheiro da tribulação. Ele é o nosso companheiro de tribulação. E ele diz, de fato, que a igreja em Esmirna sentia na própria pele o quanto é custoso ser fiel ao testemunho de Jesus Cristo em um mundo que é marcado por hostilidade, um mundo marcado por pobreza, um mundo marcado por difamação. Em um mundo onde o diabo, com sua fúria pertinaz,
persegue, difama, prende e mata os servos de Cristo. Essa mensagem surge no meio desse contexto, surge para fortalecer os nossos irmãos. Então, ser cristão em Esmirna significava literalmente renunciar a tudo para seguir Jesus Cristo. Renunciar e enfrentar a tudo para seguir Jesus. Então, eu faço aqui uma série de perguntas. Pensem comigo. Como é possível ser fiel até a morte no mundo desse jeito? Como é possível? Parece uma exigência pesada demais, difícil demais, distante demais. E também eu pergunto, como ser fiel em uma cultura como a nossa, repleta de seduções, de ameaças explícitas, de ameaças veladas à nossa saúde espiritual? Como permanecer fiel num mundo tão hostil? Então a gente precisa responder essa pergunta. Eu creio que a gente pode extrair daqui princípios valiosos desta carta, que é a menor das 7 que foram escritas por Jesus e endereçadas especificamente a 7 igrejas da Ásia Menor. Agora, eu digo isso, a menor, mas isso não significa que ela seja menos valiosa só porque é menor, ou a menos importante, porque, meninas, vocês sabem do que eu estou falando, porque nos menores frascos é que existem os... Isso aí é para as baixinhas, né? As baixinhas gostam de se gabar desse jeito, né? É baixinha, diz que é perfume poderoso porque é curtinho, né? Só que as baixinhas são terríveis, mas eu não estou aqui para falar das baixinhas. Eu deixo isso para a Xuxa falar das baixinhas. Irmãos e irmãs, se a gente compreender bem, a gente vai concluir que o problema principal para nós, que é semelhante ao problema dos nossos irmãos daquela época, é um perigo que eu chamo de assimilação. Assimilação. O que é isso? Acabar incorporando, acrescentando à nossa fé elementos que são estranhos e muitos deles até mesmo conflitantes entre si. E isso faz com que a igreja experimente de um risco, que é chamado de sincretismo. Olha só, a assimilação de elementos estranhos conduzirá fatalmente ao que eu estou chamando de sincretismo, ou, por outro lado, acabar fechando-nos totalmente dentro de nós mesmos, sem o devido envolvimento evangelístico com o mundo. Então é assim, ou a gente se fecha porque o mundo é hostil, ou a gente vai fazendo concessões e acaba, ao fazer concessões, desvirtuando aquilo que verdadeiramente faz parte da vida cristã na caminhada com Cristo. Então, das duas uma, diria minha mãe, das duas uma, ou a gente sucumbe às pressões, ou a gente sucumbe às ameaças, e para a gente não sofrer tanta perseguição e difamação, para a gente parecer assim normal às pessoas do mundo, a gente dilui a nossa fé, faz com que ela fique rala, açucarada para os ouvidos humanos. Lá na Bahia a gente chama de garapa. Alguém já ouviu falar disso? Garapa, né? Garapa de limão balão. Aqui, eu tenho um conterrâneo meu aqui da mesma região que eu. Garapa de limão balão. Não vou explicar, depois vocês perguntam para o seminarista. Mas é uma coisa meio rala. É docinha, mas é meio rala. Ou, de outra forma, a gente se fecha nas 4 paredes do templo, a gente cria uma espécie de gueto gospel, ok? E a gente acaba deixando de lado a nossa missão de resgatar aqueles a quem Jesus Cristo quer chamar. Das duas, uma. Então, a gente não pode ignorar que é urgente o engajamento cristão em prol do Evangelho, na sua proclamação, na sua defesa. Nós fomos chamados para isso, para nos engajarmos nessa luta. Todo mundo aqui é um soldado, participante dessa luta, porque nós temos muitos inimigos. Isso é fato, fato. Mas em dias tão sombrios, em dias que incorrem perigo de negociar valores fundamentais da nossa fé, em troca de aceitação, em troca de conforto, de tranquilidade para viver, sem que a gente enfrente consequências da nossa missão. Em tempos assim, o livro de Apocalipse vem
para que a gente encare de frente essa dura realidade. A realidade de que, no meio disso, a igreja tem que manter o testemunho fiel. Fiel até a morte. Esse é o preço da fidelidade. Ser fiel até. Mas a gente sabe o que é isso, quem é casado, né? Quem tem uma aliança aqui no dedo sabe o que significa ser fiel até a morte, né, meninas? Ser fiel até a morte. E isso cobra o quê, meninos? Um preço, né? Um preço alto. Então, aqui, a primeira lição para a gente é, Igreja Maranata, que faz 38 anos, agência missionária, considere a vida cristã e faça isso com realismo. Não seja otimista, mas também não seja fatalista ou pessimista. Seja o quê? Realista. O livro de Apocalipse traz a realidade para nós. Nós teremos inimigos nessa vida. E é verdade que essa era uma das igrejas mais fiéis, viu? A igreja de Esmirna era uma das igrejas mais fiéis entre as 7. Porém, não há promessa de alívio. Tem promessa de alívio nessa carta? Jesus diz assim, fiquem tranquilos porque quem te viu passar na prova e não te ajudou. Tem isso aqui no texto? Não tem, né? Não tem, pelo contrário. Pelo contrário. Eu li um comentarista que disse o seguinte, que ser vitorioso para os cristãos lá em Esmirna não significava escapar da perseguição, não significava, mas ser fiel em meio ao sofrimento. O que Cristo espera é, seja fiel em meio ao sofrimento. Não há garantias de que o sofrimento vai acabar, mas há uma ordem para nós. Ser fiel até a morte, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Então se lembrem, queridos, Jesus nunca escondeu dos seus discípulos os riscos e os custos de serem participantes com ele da sua missão. Isso nunca foi escondido. Porém, ainda que seja inevitável a tribulação, a pobreza muitas vezes, a difamação, Jesus Cristo está vendo tudo isso. Quer ver? Olhe para o verso de número 9, diz assim, conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes o quê? Sinagoga de Satanás. Jesus conhece Filipe. Sabe o que é que isso significa, queridos? Que ele se identifica com os nossos sofrimentos por causa do nosso testemunho. Então Jesus olha para a gente, Lirinha, em todas as circunstâncias, e sendo identificado conosco, ele sabe o que é padecer. Portanto, ninguém aqui sofre sem que Cristo tenha sofrido antes. E ninguém aqui passa por sofrimento sem que Cristo caminhe com você. Você acredita nisso? Que bom, né? Que bom. Então, para termos uma ideia aqui em loco, ser cristão lá em Esmirna significava se negar a adorar, por exemplo, a figura do imperador. E vocês sabiam o que é que isso significava? Não adorar o imperador geraria sérios prejuízos econômicos e sociais. Mexer no bolso da gente é uma coisa complicada, né? Complicada mexer no bolso da gente. Complicado. Então, eram muitos naquela época os benefícios oferecidos para quem demonstrasse fidelidade. Não a Deus, não a Cristo, mas a um império. Muitos benefícios. Vou citar alguns aqui. Benefícios de adorar o imperador. Contratos de negócio. Serviços jurídicos. Nomeação a cargo de confiança. Isenção de imposto de tarifa. Isso aqui eu queria. Não sei vocês. Isenção de imposto de tarifa e até convites sociais para banquetes, para festas lá na corte. Então, pensem, quando os nossos irmãos em Esmirna, e de modo geral em todo o Império Romano, se negavam a esse tipo de bajulação idólatra, eles sofriam na pele efeitos colaterais, que doía no bolso, na pele, doía na alma. Doía na alma. Então tem uma aplicação aqui para nós, reverendo Otoniel. Seja sincero. E quando eu falo seja sincero, não é você não, é todo mundo, tá? Sejamos sinceros. Nós seríamos capazes de nos declararmos cristãos num cenário assim? Olha só, imagine aqui o cenário. Com tanto prejuízo. Era real isso aqui. Eu acredito que muitos de nós sim, viu?
Mas eu acho que alguns de nós não, por motivos justos ou não. Por que eu digo isso? Porque eu entendo que por muito menos a gente esmurece, por muito menos, né? Ninguém está com a faca no pescoço da gente dizendo assim, ou adora o presidente, ou eu vou confiscar os seus bens. Ninguém está com a faca no pescoço nesse sentido. E eu me lembrei de uma coisa quando eu estudava esse texto. A pandemia veio e exerceu uma forte pressão sobre todos nós, sim ou não? Exerceu. E não está muito longe não, né? Foi ontem. Disso veio o quê? Veio o medo, veio as incertezas, a insegurança financeira, o isolamento, que fez com que maridos e esposas convivessem mais, que filhos conhecessem os seus pais e que muitas brigas acontecessem em casa. Governadores e prefeitos começaram a fazer o quê? Legislar sobre o direito de ir e vir da população, não foi? E a gente se encontrou na iminência de ter que assumir desobediência civil no caso do Estado dizer assim, vocês não vão mais abrir as portas. Lá na IPPN a gente estava disposto a isso. Fala assim, rapaz, não vai mexer no culto não. Eu vou preso, mas a gente vai manter essas portas abertas. Muitas igrejas experimentaram essa realidade. Então, durante esse tempo de provação, o nosso coração, digo e entendo, neste tempo, o nosso coração se revelou. E o que é que aconteceu, Otoniel? Não poucos irmãos deixaram de congregar, sim ou não? Não poucos irmãos, muitos, até o dia de hoje, não voltou para a igreja, continuam assistindo os cultos de casa, e dizendo, está tudo bem, é culto. Teve ceia drive-thru, teve ceia online, e eu vi até batismo, os bestas botavam um balde assim, e o pastor do lado de cada tela mergulha, aí os bestas botavam a cabeça, eu te batizo. Você ri porque você não é besta. Irmãos, muitos até hoje continuam assistindo os cultos de casa, mas grande parte naquela época não deixou de sair para trabalhar. Alguns não deixaram de visitar clientes para fazer orçamento. Muitos não deixaram de ir para supermercado, não deixaram de ir nas lotéricas, sem falar, né, meninas, dos salões de beleza na época. E eu fico pensando, o que será de nós quando vier a grande tribulação? O que será de nós? O que será de nós? Então, pensando ainda no contexto daquela época, no Império, o preço pela fidelidade ao testemunho de Cristo envolvia o quê? Confisco de bens, confisco de propriedade, perda de privilégios, perda de favores, mas certamente os nossos irmãos escolheram firmemente o quê? Abandonar o lucro fácil em troca dos favores de Roma, e certamente isso gerou o quê? O que o texto diz, pobreza, mexeu no bolso. Então, será que hoje a gente está disposto a perder até os nossos direitos mais básicos por amor a Cristo? Será que existe essa disposição no nosso coração? Acho que a gente vive tempo muito bom, né? Não que eu advogue o tempo, a ideia de que tem que vir um tempo de tribulação para purgar a igreja, para a gente saber quem verdadeiramente são servos fiéis de Cristo. Eu não advogo isso, não. Mas eu entendo que a gente tem que refletir sobre isso, sobretudo à luz dos nossos dias. Então tem uma aplicação aqui para a gente. Esses 3 efeitos colaterais aqui, irmã, tribulação, pobreza, difamação, prisão, não são vistos por muitos de nós hoje como sendo pontos fortes, sabe? Mas são para nós problemas, são tragédias que precisam a todo custo ser o quê? Evitados. Isso porque a igreja de hoje tem se esquecido da centralidade daquilo que eu comecei o meu sermão, de sermos parecidos com Cristo a tal ponto de sofrermos aquilo que Cristo sofreu. A gente quer as bênçãos. A gente quer sentir o cheiro das rosas, mas não queremos abraçar os espinhos. Bonito isso, né? Inventei agora, mas já ouvi isso várias vezes. Nem está aqui, inventei agora. Queridos, para muitos, evitar qualquer tipo de sofrimento, ainda que seja por amor a Deus, é quase uma meta na vida, sabe? Eu tenho que evitar de qualquer jeito isso aqui. A gente não quer se indispor absolutamente com ninguém. A gente não quer. Na atualidade é comum
ignorar-se o fato de que sofrer por Cristo é um privilégio, não apenas uma aflição. Dizer assim, você sofre por Cristo? Sim, glória a Deus por isso. Dê um glória, irmão. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, você sofre, irmão? Sim, então dê um glória. A gente não ouve muito isso mais, não é? Certamente que sofrer é doloroso, eu não posso negar isso. Mas, de acordo com o nosso texto, ser perseguido, ser difamado e até preso é considerado uma fiel participação em Cristo. Isso no nível profundo. Eu não posso negar. É o que o texto diz. Sofrer por Cristo é um privilégio. E isso tem um preço. Então, o nosso Senhor não esconde de nós os riscos que enfrentaremos todos os dias se quisermos e pelejarmos para ser fiéis. Contudo, queridos, se é verdade que a fidelidade tem um preço, eu não posso esquecer que tem um negócio gostoso no meio disso. É que também tem um prêmio. Tem um preço, não é? Mas tem um prêmio. Tem um prêmio. Então, além de considerar a vida cristã com realidade, considere os tesouros escondidos em Cristo como um privilégio para nós. Os tesouros são um grande privilégio. Então, o destino da igreja lá de Esmirna era, de certa forma, desagradável. Sim ou não? Claro que sim. Mas Jesus assegurou àqueles nossos irmãos crentes que eles não sofriam sozinhos. Eles não sofriam sozinhos. Cristo estava sempre com eles, sempre ao lado deles. Como Jesus demonstrou, não há promessa de uma vida fácil para quem é crente. Oh, meu Deus, não é verdade. Nossa vida não é fácil. E Jesus deixou isso claro para nós. Todavia, a gente deve crer que há promessas de conforto, que há promessas de bênçãos no meio de todo e qualquer sofrimento que eu e você experimentamos. Então, deixa eu dar alguns exemplos aqui da nossa vida prática sobre esse ponto. Prestem atenção. Pense num atleta, pensou? Num atleta de alto rendimento. Aqui tem uns lutadores de jiu-jitsu, né? Tem uns bons e tem uns fuleiros. Olha lá, já balançou a cabeça dizendo que não, ó. Tem uns bons e tem uns fuleiros, tá? Pense num atleta de alto rendimento. Pensou? Um atleta de alto rendimento faz dieta rigorosa, acorda cedo, segue os cronogramas de treinamento. E aí, muitos precisam fazer o quê? Deixar o convívio social, deixar a família. Eles lidam com dores físicas constantes, situações emocionais difíceis, ou seja, muitas provações. Aí, finalmente, chega o dia da competição, não é? Mas o atleta precisa lidar com a pressão da competição, o medo de perder, a ansiedade. Ele precisa manter o foco e tudo isso demanda fidelidade. Tudo isso demanda o quê? Compromisso, não é? Finalmente, depois de todo esse esforço, ele sobe no pódio. A medalha está no peito. E é naquela hora que o atleta pensa o quê? Valeu o sofrimento. Valeu. Olha só. Valeu o sofrimento. Estou no pódio. Valeu por tudo isso. Eu conto essa história porque eu acredito que isso se aplica também a nós. A todos nós. Em especial a mulheres que são mães. Olha só, toda a dor e sofrimento que elas vivenciaram, pelo menos por um tempo. E aí, de repente, quando o bebê nasce e pela primeira vez a mãe escuta o barulho do choro, a dor passa. Não é? Mas depois a dor continua, que o menino chora, acorda de noite. Aí é dor e delícia. Dor e delícia. Dor e delícia. Então, nem todo sofrimento tende a terminar mal. Se lembre disso, nem todo sofrimento tende a terminar mal. Nem todo sofrimento tende a isso. Esmirna sofreu muito. Entretanto, como resultado, ela foi ainda mais favorecida por Deus. Ela sofreu, mas Deus favoreceu os nossos irmãos. Notem que a perseguição, a pobreza, a blasfêmia, a ameaça de prisão, morte, acabam levando a igreja para mais perto de Cristo, como geralmente acontece na vida de quem é fiel. De quem é fiel. Quem é fiel não abandona o barco, não se ressente do mal, não negocia a fé.
O Cristo exaltado vê que a igreja é pobre materialmente, mas o texto diz que ela pode ser pobre materialmente, mas ela é rica espiritualmente. Isso é que importa. Isso é que importa. É como se Jesus estivesse dizendo assim: apesar da aflição que vocês têm passado, eu tenho dado a vocês riquezas, riquezas que vocês jamais imaginaram. Não percam isso de vista enquanto vocês sofrem. Vocês são ricos. Vocês não têm nada para comer, mas vocês são ricos. Vocês perderam os privilégios, mas comigo não. Vocês continuam tendo. Essa é a mensagem, Teles, de esperança para os nossos irmãos. Então, observamos o que aqui? Que essas são riquezas que Cristo nos proporciona. No versículo 8, a gente é encorajado, percebeu? No versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, meus queridos, nós somos encorajados pela contemplação do Cristo, que é maior do que a morte e que é melhor do que a vida. No versículo 9, nós ficamos sabendo que ele se identifica conosco em nossas aflições. Vocês sofreram, eu também sofri. Eu venci, vocês também vencerão. No versículo 10, ainda que o diabo lance a igreja em prisão, nós ouvimos a voz do nosso Consolador dizendo com bastante ênfase: de forma alguma tenham medo de ninguém. Não temam, não temam. Há um grande contraste, portanto, aqui. Enquanto os cidadãos desse mundo se perdem na busca por coroas de louro que hoje existem, mas amanhã murcham e somem, aos fiéis combatentes é permitido a coroa da vida que pertence àquele que venceu a morte, o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Meus irmãos, Jesus, quando escreve aos nossos queridos em Esmirna, ele nos lembra de que ele permite sim tempos difíceis, não para que a gente desanime, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não se esqueça. E mesmo diante de toda perseguição, Deus sempre conduzirá a igreja em triunfo. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Foi a oração que o seminarista fez. Então, pode ser que a gente não veja as respostas para as nossas orações antes que a gente morra, Líria. Pode ser. Pode ser que a gente nunca veja nossos filhos que se desviaram rendidos aos pés de Cristo, ou o marido voltando para a casa do Senhor, ou a esposa. Pode ser que muitas das nossas orações não sejam contempladas por nós enquanto vivamos. Mas Deus realmente cumprirá cada uma das promessas que ele fez à igreja do Senhor. A sinagoga de Satanás não será capaz de nos ferir de modo definitivo, ainda que ela seja capaz de causar algum tipo de dano à igreja Maranata. Mas isso não é definitivo. A coroa da vida é garantida a todos aqueles, portanto, que permanecem o quê? Fiel. Aí, nessa altura, eu vou encerrar, Otoniel, eu me lembrei de uma história de um homem que era também de Esmirna, Policarpo. Eu lembrei dele. O nome dele, Policarpo, remete-se ao fato de que ele, como bispo do Senhor, ele dependeu sempre de Deus até o seu último suspiro, em 155 depois de Cristo. Depois que ele foi preso, ele foi queimado e depois atravessado por uma lança. Que miséria, né? Além de tocar fogo no homem, ainda atravessa o homem com a lança. Ô povo ruim da miséria, né? Mas eu quero dar um destaque a uma coisa aqui. No seu interrogatório, os algozes insistiam para que ele negasse a Cristo. Negue a Cristo e sua vida será poupada. Os acusadores diziam assim: ora, que mal há em dizer que César é o Senhor? Que mal há em oferecer incenso? Que mal há? Outros falavam assim: jure pela fortuna de César, se arrependa e diga, abaixe os ateus. E os ateus eram os cristãos, viu? Diga isso, abaixe os ateus. Sabe o que Policarpo respondeu?
há 86 anos eu tenho sido servo de Cristo, ele nunca me faltou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou? Como? E aí, depois dessas palavras, o procônsul aparece e ameaça queimá-lo vivo. Sabe o que ele disse? Nessa hora, o procônsul disse: eu vou lhe sapecar. Vou sapecar você no fogo, todinho. Você vai virar pururuca. Aqui é na linguagem freestyle, tá? Ok? Sabe o que ele disse? Você me ameaça com fogo que queima durante um momento e logo se apaga. Você não conhece o fogo vindouro do julgamento e castigo eterno reservado para os ímpios. Por que você está se delongando? Faça o que lhe agradar, rapaz. Falou, vai, acende o fogo, vá. Hã? Você não é homem para isso, vá, pode fazer, quero ver você fazer. E assim, meus irmãos, ele foi lançado, e mesmo que ele tenha morrido, ele jamais sofrerá aquilo que o texto diz no verso 11. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano de quê? Ele sofreu o dano da primeira, mas da segunda não. Essa é a promessa do Senhor para quem é fiel até a morte. O corpo pode ser queimado e pode ser morto, mas ele não vai experimentar o quê? A segunda morte. Então eu quero concluir dizendo que a morte de Policarpo nos ensina que o Espírito nos capacita, que a gente permaneça fiel. Então não é uma coisa só da gente, sabe? Fique lá, então eu fiquei firme. Glórias a você, minha irmã. Tem a ver com Cristo no poder do Espírito Santo. A perseverança do santo significa a perseverança do Espírito em nós. Então, queridos, quando a gente está sobrecarregado pela tentação e isso nos força a desistir, se recorde das palavras de Jesus Cristo, as palavras que ele disse à sua igreja, e acredite que sim, a gente pode passar por essa vida enfrentando tribulação, pobreza, difamação, prisão, porque a gente é fiel. A gente pode e vai passar por isso. A gente precisa, então, no meio disso, estar satisfeito com o fato de que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, nunca. Mas cumprirá tudo o que Ele prometeu. E uma dessas promessas é que Ele nos suprirá em todas as necessidades, até que ao terminar a nossa corrida, sejamos coroados com a coroa da vida. Então, ser fiel até a morte custa caro, sim ou não? Mas também tem um prêmio a quem vence. O que Cristo recebeu, assim também nós receberemos. Quer seja nos assemelhando a Ele, nos sofrimentos, mas sem nos esquecermos dos ricos tesouros destinados a quem é testemunha fiel. Portanto, Igreja de Maranata, em seus 38 anos, não temam mal nenhum. Sejam fiel até a morte, porque a fidelidade cobra um preço, mas também há um prêmio. Há também um prêmio. Sejam fiéis. Sejam fiéis. Sejam fiéis. Vamos orar? Soberano Deus, queremos te agradecer, Pai, por esse testemunho aqui que está registrado. Essa carta serve para nós. Que o Senhor nos abençoe enquanto agência missionária aqui em Santo André. Nos ajude a não assimilarmos aquilo que é contrário à sua palavra, a não enfraquecermos diante do testemunho, a não enfraquecermos quando somos perseguidos, a não negociarmos a nossa fé e, sobretudo, mantenhamos firme a nossa vocação e assim, Senhor, aguardemos a consumação de todas as coisas. Porque ainda que experimentemos de tudo isso nessa vida, na vindoura, seremos vitoriosos e triunfantes, porque o Cristo que virá já triunfou no presente momento. Obrigado por isso, porque podemos enfrentar a vida com realidade. Obrigado por isso, Senhor, porque o Senhor nos encoraja à luz de promessas benditas, para motivar a tua igreja de todos os tempos. Obrigado, Senhor Jesus, pela igreja de Maranata. Ajuda os nossos irmãos, é o que eu peço a ti em nome de Cristo. Amém.